Fala galera, beleza? Você que está curioso, você que está começando no áudio ou já tem uma caminhada, a gente vai deixar aqui algumas dicas, vamos mostrar como que é no dia a dia aqui, como que funciona o nosso sistema de som. No decorrer do tempo eu vou te atualizando sobre ele, mas olha só, se você conhece essa console aqui, ó, fala o nome aí nos comentários aí. Olha ela aqui, uma Behringer mesa analógica, usada aqui por muitos anos, mas há 11 meses nós trocamos essa console, substituindo por uma mesa. Inclusive vou falar sobre ela também e por que que essa mesa analógica tá aqui novamente, tá galera? Aqui era a nossa house, ó, vou te mostrar aqui. Tá um pouco bagunçado porque ontem eu tive que voltar esses cabos, soldar eles todos novamente, fazer a manutenção, porque a gente vai precisar voltar a usar a mesa analógica. E o motivo é que a nossa mesa digital vai precisar passar para manutenção. Então, eu acabei bagunçando um pouco o espaço aqui, mas era daqui que a gente operava junto com a galera também ali do Data Show e etc. Então essa era a nossa visão aqui, galera, ó. Sinceramente, esse espaço aqui, ele é ruim, acusticamente falando. Sobra muito grave. Então quando aqui está sobrando muito grave para nós, lá estava tranquilo. Mas eu vou aproveitar e mostrar para você logo o nosso sistema. Esse multicabo ele passa pelo teto e vai lá para frente. Eu vou te mostrar, ó. Logo aqui a gente já tem dois delays, ó. Um aqui e um aqui, tá? Um detalhe importante aqui, galera, ó. O tempo era até aqui, até esse espaço, essa linha. Essa outra parte foi aberta depois, tinha uma parede aqui. E aí, consequentemente, a gente não tem o mesmo forro. Aqui é um forro de gesso e aqui não. Eu não sei o nome, quem souber o nome desse forro aqui já vai comentando para nós. Mas ele também faz um isolamento acústico e, por sinal, é muito bacana. Então nós temos os delays aqui, ó. Vamos aproveitar esse que está mais baixo, mostrar para você aqui o que é que a gente usa. Falante de 10 polegadas e o drive TI, tá? Essas caixas nós fizemos ela. Aqui utilizava um outro sistema de som, na verdade, né? Um outro formato, mas com esses mesmos transdutores. Aí o que que a gente fez? Aproveitamos aqui para, aos decorrer dos anos, fazer um upgrade. E aí a gente não utilizava delay, galera. Pensa só. De largura deve ter uns 8 aqui. Uns 8 de largura. Mas de comprimento aproximadamente 25. Então o som chegava lá. Mas a gente tinha que dar muito volume. E aí quem estava na frente era prejudicado por conta disso. Mas aí voltando aqui, o que que a gente fez? A gente desfez as caixas que tinha aqui. Era no formato line. Apesar que era uma por lado. Mas cada caixa continha aproximadamente... Vou virar aqui para ficar mais fácil. Cada caixa tinha dois falantes de 8 polegadas e dois drives TI, tá? Um detalhe, vocês perceberam aí, volta um pouquinho, perceberam que o cone, corneta, né, como a gente fala, ele é um pouco mais estreito. O que que acontece? Qual é o nosso intuito com isso? Evitar reflexões nas paredes. Eu também já vou falar sobre o sub um pouquinho. O que acontece? Como o espaço aqui de largura, ele é estreito, em torno de 7 a 8 de largura. Então o que que precisamos fazer aqui? A gente precisou direcionar, elas ficavam um pouco mais nas laterais, colocamos um pouco mais fechado por meio, com o intuito de que? A visão aqui de quem está nesse banco, pegando diretamente aqui quem está no banco. E a escolha da corneta mais estreitinha foi para evitar reflexões nas laterais. Então, ou seja, ela é mais diretiva, tá? É mais diretiva. Então, por esse motivo colocamos. E os subs, olha aqui, os subs a gente usava aqui, ó. Nas laterais também, que é aquele padrão comum. Inclusive a gente nesse canal vai desmistificar algumas coisas de um padrão. Não, que o sub tem que ser na lateral, tem que ficar embaixo da caixa, porque disso daquilo. Galera, a gente não trabalha com achismo, a gente busca informações técnicas e é assim que a gente trabalha aqui, tá? Claro, não tem ninguém expert aqui, mas no decorrer dos anos a gente adquiriu algumas experiências na prática. Os subs também nós fizemos ele, a gente usava 2 de 15 aqui, agora são 2 de 18, tá? Também nós fabricamos essa caixa e montamos. Até pensamos em montar ativos, os subs, mas a gente acabou desistindo. Por quê? Porque no nosso rack já tinha os amplificadores. Então a gente ia ter mais um custo com esses amplificadores ativos para ativar essas caixas e, ao final de contas, não ia ter nenhum benefício para nós. Inclusive... tem-se um pouco de umidade nessa região aqui, então se a gente fosse colocar um amplificador aí, um subativo, ele ia ficar sujeito e muito exposto a essa umidade, não é que molha não galera, mas é um pouco úmido sim, principalmente em tempo frio.
Então o que acontece? A gente optou em colocar no meio, por qual motivo também? São dois subs, a gente poderia colocar nas laterais, mas foi necessário colocar no meio, porque dessa forma, primeiro, a gente já tem uma soma de dBs, tá? Eu não vou entrar em muitos aspectos técnicos aqui, mas só o fato de estar um do lado do outro, ele já tem um ganho de decibéis, pelo fato de estar próximo, tá? A gente não tem ponto nenhum aqui, cara, nenhum, literalmente, a gente não tem nenhum ponto de cancelamento aqui, nenhum. Por quê? Porque eles estão trabalhando como um, é assim que soa, né? A gente sabe que as baixas frequências, elas saem como uma bola, então, claro, quem está aqui mais perto tem uma pressão sonora maior, mas a gente cortou o nosso sub, se não me engano, acho que foi 90 Hz. Então a gente tem mais aquele sub de peito, aquele negócio um pouco mais de impacto, né? Sem, vamos dizer assim, na teoria, barulho e tal, etc. Então, como é que ficou o formato aqui, ó? As duas nas laterais e o sub no meio. Pronto. Configuração perfeita aqui para o nosso ambiente. Porque no de 15 a gente tinha essa experiência ruim. Por exemplo, quem estava aqui recebia o som, tal, tudo normal. Mas em alguns pontos específicos a gente tinha cancelamento. E outros pontos a gente tinha uma soma. Por quê? Pelas laterais, chegando lá no final, a gente tinha um grave embolado, tá? Porque a gente sabe que as baixas frequências ela reflete muito bem pelo chão e pelas paredes. Então daqui tinha um grave embolado. Quando você chegava aqui, simplesmente o grave sumia. E era assim por vários pontos aqui da nave da igreja. Então a gente resolveu esse problema como? Colocando o sub no meio. E para ser sincero, um sub desse somente já nos atendia. A gente fez um teste antes com um. Porém, para a gente trabalhar com folga no sistema, um pouco mais leve, a gente então colocou os dois, tá? Aí vamos partir para o rack aqui, que está um pouco bagunçado. Aquele multicabo que eu te mostrei, ele desce aqui, ó. Desce aqui. E aqui tá ali o espelho, né? Eu levei para fazer a limpeza desses conectores e aí eu vou ter que refazê-los aqui. Para que isso? Para a gente utilizar a mesa analógica. Mas Miguel, por que vai usar a mesa analógica? Tem que botar multicabo. Porque galera, nossa mesa digital é uma Dual Sound. Inclusive, tá? Eu comentei no início do vídeo que tá um pouco bagunçado aqui, galera, mas a gente vai ajeitar isso aí. Eu falei no início do vídeo dessa mesa que ela tá com um problema, ela vai para garantia, tá? E por que ela vai para garantia? Porque ela parou de gravar multipista. Então a gente está com dificuldades para o computador reconhecer ela como interface. Essa é a Axis 24. Quando a gente comprou, não tinha lançado ainda a Axis 32, tá? Senão a gente certamente teria comprado a 32, mas está tranquilo também. Posteriormente a gente vai fazer um upgrade. Mas a 24 aqui nos atende bem. A nossa dificuldade é porque a multipista ela só grava 16. Então, se a gente for levar em consideração, eu vou falar um pouquinho para vocês, mas a nossa bateria tá aqui, ó. Vou tentar mostrar um pouquinho. Só a nossa bateria tem 10 vias. Galera, a gente na mesa analógica utilizava 6, devido à limitação do multicabo, tá? Senão a gente teria que fazer um investimento muito alto em outro multicabo ou no maior para poder aumentar as vias. Então, como a gente já estava com a intenção de mudar para a mesa digital e já estava visualizando uma mesa de rack, porque a gente opera ela via tablet, tá? No começo até usava o notebook via cabo por questão de segurança, para não perder sinal. Galera, não perdeu sinal, funciona bem de qualquer ponto aqui. Claro que a gente usa um roteador externo, tá? Para poder a gente se comunicar com a mesa, a gente não usa o nativo dela. Então, são 16 vias que ela grava, multipista. E para que a gente quer essas 16 vias? Tem uma equipe na qual eu sou o responsável e a gente está nessa fase de treinamento dos novos membros da equipe. E eu gravando multipista, eu vou conseguir gravar a banda, tá, daqui da nossa igreja, e automaticamente vão conseguir treinar através do RIP e etc. Então a gente pode utilizar o mesmo áudio aqui para treinar. Aqui a bateria. Antes a gente utilizava 6 vias. Cara, fazia milagre aqui com 6 vias, viu? Hoje a gente utiliza a caixa, são 2 microfones, porque a gente tem a caixa em cima e embaixo a esteira. Não sei se vai dar para mostrar aqui, tá um pouco escuro, mas só para vocês terem uma noção, tá? Aí a gente utilizava tom 1, tom 2, surdo 1 e surdo 2. É uma bateria um pouquinho robusta, mas excelente bateria. Além do cymbal ali, e estamos usando também over L e over R aqui, tá? Os mix de over não são os ideais, galera, tá? A gente tenta aqui conciliar o cenário ideal com a realidade, entende? Então,
às vezes a gente vai ter outras prioridades, outras coisas que a gente precisa investir. Estamos engajados num projeto aí, pagando um terreno que compramos para construir um outro templo, tá? Graças a Deus por isso. Então, tem outras prioridades. Mas, na medida que a gente pode, a gente vai fazendo os investimentos. A bateria é essa aí da RMV. Então, a gente está utilizando aqui basicamente isso. 10 vias aqui. Fone, a gente utiliza... Retorno, a gente utiliza tudo em fone, tá? E aí, voltando para a mesa, por que vai mandar para garantia só por conta não estar gravando? Galera, para nós vai ser extremamente importante essa função, né? Claro, e a gente precisa da mesa funcionando em perfeitas condições. Antes que a galera aí, que gosta de, né, dom da verdade, às vezes a galera começa a falar quando um aparelho dá problema, que isso não presta, porque já está indo para garantia. A mesa é excelente, a equipe da DuonSound nos respondeu com muita atenção, galera, muita atenção mesmo. Já mandaram, inclusive, o protocolo, a numeração, lá, o código para poder a gente mandar a mesa para lá, tá? E essa mesa tá conosco há 11 meses, a garantia venceria mês que vem ainda, tá? Mas a gente conversou com eles, eles mandaram. Eu tentei ver com o pessoal se a gente conseguia fazer o upgrade, deixar essa de 24 e já pagar a diferença e pegar a outra de 32, mas não é possível porque eles lá são somente o saque, né? Atendimento de suporte, então teria que ser o canal de vendas. Mas tá tranquilo também, tá? Até porque na nova estrutura a gente vai precisar de mais console. E aí o que a gente utiliza aqui? Deixa eu tirar essa bagunça aqui para vocês verem um pouquinho. A gente utiliza aqui um processador, tá? Da Expert Pro, esse é o Pro 8. Atende muito bem, tá? Para nós funciona muito bem aqui. Aí a gente tem aqui 3 amplificadores. Esse da O'Neill, esse da Rox. E o de baixo, galera, ele apesar de estar numa carcaça do Machine, esse amplificador de baixo a gente usa por sub, tá? E empurra som demais. Porém, foi fabricado aqui na cidade mesmo, tá? Tem um parceiro aí, Gelson Andrade, que da Maxline, que o camarada bota pocando, viu? E ele fabricou para nós. Inclusive, ele também que fabricou os meus amplificadores de sub da Soncito Sonorização, tá? Depois eu vou deixar vídeos aqui para vocês do meu sistema. Eu tenho um sistema para pequenos eventos. E aí, esse aqui é o setup que a gente utiliza. O microfone está aqui, tá tudo ainda improvisado aqui, a gente está organizando, a gente usa como microfone um Armer 802, tá? Ele não é aquele 2 bastões, ele é um bastão e o outro é o lapela, né? E a gente já não usa lapela aqui. Esse aqui é da KSR também, outro parceiro também da Soncito Sonorização aí, que chega junto. Eu estava utilizando ele provisório aqui, enquanto aquele outro que eu deixei no vídeo anterior, se você não viu, o anterior veio da garantia, tudo funcionando, eu vou colocar aqui hoje. Porque eu já estava tendo um problema. Esse microfone que está aqui, que eu deixei, ele estava apresentando algumas interferências e ele não consigo mudar a faixa de frequência. Já esse que veio da garantia, sim, que ele é mais novo, então eu consigo mudar. Então eu vou conseguir resolver, faço um escaneamento na hora que vai dar tudo certo. Então, galera, basicamente aqui, esse é o sistema que a gente utiliza aqui. Então, assim, vou tentar, né? Às vezes a gente não consegue devido à correria, mas trazer alguns vídeos de passagem de som, algumas coisas relacionadas a isso, a dúvidas e tal. Então deixa no comentário aí se você tem dúvida de algo. A gente pode estar conversando no WhatsApp, enfim. Eu tô aqui para poder dar esse suporte também, tá, galera? Até porque eu sei, isso não é novidade para ninguém, né? Na maioria das igrejas, infelizmente, não tem às vezes a condição de investir em alguns equipamentos, né? Outras vezes não tem o conhecimento também para investir, tá bom? Então, pensando nisso, eu comecei a buscar conhecimento, me capacitar para poder cooperar aqui também no ministério no qual eu faço parte e sou responsável, tá? E em paralelo a isso, aqui no mais, deixa eu mostrar mais ou menos aqui, o DC para mostrar mais ou menos para vocês aqui como é que a gente utiliza, tá? Basicamente a bateria fica no aquário ali, tá? Como vocês viram. Vou falar um pouquinho depois sobre ele. Aqui a gente utiliza teclado, geralmente a guitarra fica aqui um pouquinho e aqui o baixo, tá? O espaço aqui já tá pequeno, galera, essa é a realidade. O espaço aqui tá pequeno, então a gente já não vai investir muita coisa, muitos recursos aqui nesse prédio, tá? Estamos engajados lá, terminar de pagar o terreno, depois construir e a partir daí a gente ir mexendo. Nosso aquário aqui, ele tem essas espumas aqui, ó. A galera que tem dúvida, como é tudo preto aqui, ó, tá? Aqui, por exemplo, aqui já tá um bom exemplo de soltando.
Aqui tem essas espumas de tratamento acústico em cima, né? Ideal seria se a gente tivesse essas nas laterais também desse modo. Não sei porque quando eu cheguei aqui também eu acho que já estava fazendo. Muita coisa aqui já existia quando eu cheguei e a gente foi melhorando algumas outras, tá? Então tem naquelas paredes as espumas, inclusive tem que já fazer a manutenção, algumas estão saltando, outras aqui. No chão a gente utiliza carpetes, tá? Também ajuda muito, galera, isso aqui demais na questão acústica, porque não é barato um tratamento acústico. E é isso. Então hoje eu tô aqui para poder terminar aquela medusa ali, soldar direitinho. É um sistema que a gente não usa já há 11 meses, tá parado, então eu vou ter que refazer tudo ali para poder funcionar bacana. E eu agora exatamente hoje eu tô na dúvida aqui se eu já faço logo essa mudança, amanhã tem ensaio, ou se eu deixo esse final de semana e a digital ainda, e a partir de segunda eu mexeria com isso. Mas eu acredito que provavelmente já vou deixar logo no jeito para poder já ficar liberado, e segunda-feira, quanto antes eu mandar a outra mesa, melhor, tá? Aí, não sei se a Duon vai mexer com a conserto dessa, ou se eles vão enviar outra mesa, tá? De qualquer forma, nós fomos muito bem atendidos e a gente tem ouvido alguns relatos também de um bom atendimento e um bom suporte da Duon, tá, galera? Eles não têm só essas mesas, depois você pesquisa aí. A custo-benefício, cara, vale muito a pena, tá? Claro que quando a gente comprou, né, a gente tinha a opção da SoundCraft AUI 24 e etc. E aí tinha todo aquele medo ainda, né, de uma mesa nova chegando aí como a Duon e tal. Mas não temos o que reclamar, tá? E quanto ao defeito, galera, eletrônico, aquilo é como um computador, tá? Então vai estar sujeito mesmo a dar problema, vai estar sujeito a acontecer, esse ou qualquer um. Inclusive grandes marcas, né? Às vezes apresenta bug no sistema, software. E a Duon, cara, sinceramente, o primeiro software delas, ele era um pouquinho estranho, meio, parecia um trem meio arcaico assim, né? Olhando aquilo lá, o layout. Mas aí eles lançaram, enquanto a gente já estava, né, namorando a mesa ali para comprar, eles lançaram uma atualização que mudou completamente a interface. Cara, loucura. Aí a gente falou, não, vamos pegar. E aí agora na última atualização, se não me engano, saiu no final do ano passado, final de 2025, atualização top, galera, top, tá? Top. E aí a mesa ficou excelente para nós. Ah, tá, um detalhe. A gente vai precisar desse sistema do multitrack também, porque olha aqui, a gente tem, eu não sei qual que é não, galera. Deixa eu ver se foca direitinho, tá? Temos uma PTZ ali, temos outra ali também. E temos outra ali, vou mostrar mais de perto. Então, a gente dessa forma, se a gente conseguir utilizar essa função novamente, porque a gente já utilizou, mas elas pararam. Se a gente conseguir utilizar novamente, aí já todo posicionado, cabeado, mas se a gente não está conseguindo mandar multitracking, então a gente não consegue processar, fazer uma mix separada para live. E aqui tem outra. Então são 3 pontos, vou pegar aqui para vocês verem. Um aqui em cima, onde eu tô. Temos um ponto ali e um ponto ali. Então, aguardando mesmo agora, vindo a manutenção para a gente voltar com esse projeto da live. Ele ficou parado um tempinho, esse projeto. Então, a princípio, certamente a gente vai utilizar como, né? Que é um método mais fácil para nós. A gente está pensando em fazer o seguinte. Pegar essa multivia, né? Multitrack, multipista. E mandar para o Reaper. Do Reaper a gente fazer a mix, compressão e etc, né? Usar os recursos ali nativos do Reaper mesmo. E do Reaper a gente mandar para o OBS e transmitir a live, tá? Ainda estamos estudando como é que vamos fazer direitinho, essa questão de delay e tal. Espaço aqui também tá muito complicado. Lá em cima são salas, né? Onde acontece o culto infantil. Então, a dificuldade vai ser fazer essa mix da live estando aqui no mesmo ambiente do PA, entende? Mas tudo é possível, é o que creio. Então a gente vai devagarzinho fazendo isso e logo mais eu volto com atualizações. Então, galera, é um videozinho hoje só para mostrar mesmo o nosso sistema, tá? Mostrar como é que a gente aos poucos trabalha aqui, e no decorrer que a gente for se comunicando ou que eu tiver novidades eu vou trazendo. Então, despedir aqui da Duon, mandar ela para garantia, aguardar ela voltar. Aí eu salvei a cena também, tá? Exportei a cena,
salvei no computador, porque eu falei assim, né? Quando voltar a gente puxa, para não ter que fazer do zero. Mas se tiver que fazer também, a gente vai fazer. E aí eu vou voltar agora, pegar os equipamentos e começar a trabalhar, galera, porque senão eu não saio daqui hoje, tá bom? Mas no mais é isso, eu vou tentar filmar aqui alguns detalhes aqui, montando a Medusa. Ela agora é um pouquinho mais chata, porque lá os cabos estavam soltos. Aqui eles estão um pouco limitados, então eu vou ter que fazer aqui no cantinho, espaço um pouquinho apertado, mas vai dar certo também, isso não vai ser empecilho para não fazer. Ah tá, essa parede aqui, deixa eu passar logo para vocês, que aí nas próximas vocês já ficam por dentro. Aqui a gente costuma guardar os instrumentos, tá? Fica escondido aqui, guardado, né? Escondido, fica guardado aqui. E hora ou outra também eu acabo botando uma baguncinha ali que não deveria, mas tô sem espaço para algumas coisas, tá, galera? Então, trabalho um videozinho aí para você que tá começando no áudio, para você que já tá na caminhada, tá? Dicas, o dia a dia. É de fato o áudio na vida real, tá, galera? Sem muitas maquiagens, é na vida real mesmo. Então, você que serve aí no seu ministério na igreja, ou você que tem casa de show, enfim, o áudio é áudio em qualquer lugar. Então, se tiver dúvida, deixa no comentário aí o que você quer saber sobre esse sistema, tá? Inclusive, claro que isso não é uma regra, tá, galera? Não é uma regra, mas vocês não têm ideias de quanto a gente economizou só pelo fato da gente mesmo fazer, tá? Galera, lembrando, não foi nada aleatório não, tá? A caixa aqui, deixa eu ver se... Tá, nós pegamos o projeto que tinha da caixa, com a litragem, tudo correta, e em parceria com a VR, Móveis Planejados, nós fabricamos a caixa, montei. Ah, tá, um detalhe. Nessa caixa aqui, a gente utilizava antes, o som aqui era mono, tá? Utilizava em mono. E aí, hoje, vamos lá aqui, falar do estéreo aqui. Hoje, basicamente, o que a gente utiliza? Teclado estéreo, tá? Então, são 2 canais para o teclado. Guitarra também, a pedaleira, não lembro agora, depois eu vou lembrar e posto aqui. Mas a pedaleira também já é estéreo, então a gente utiliza teclado estéreo, guitarra estéreo, o baixo mono, né? Não tem baixo estéreo. Violão, tem um canal ali disponível para o violão, mas a gente também não usa com pedaleira, usa ele direto e quase não usa também, então mono também. Aí a partir dali a gente tem hi-hat, caixa, esteira da caixa, então 1, 2, tal, né? E os microfones. E uma via que vem lá do computador para cá para poder tocar as músicas. Então basicamente é isso. Os auxiliares que a gente está se organizando ainda, porque alguns usam auxiliar com fio em mono, né? Que já era um sistema antigo que já tinha. Outros já estão utilizando vias em estéreo, sem fio e tal. Então a gente está organizando isso aí aos poucos também. O que eu tive que fazer? Eu tive que ir fazendo algumas experiências e montando um sistema sem fio aqui, estéreo, para que os meninos conhecessem. Porque na maioria das vezes acontece de assim, é a galera que cresce aqui no nosso contexto, que às vezes não toca fora, não conhece outras estruturas. Então, se você apresenta o mono para ele, tá bom, ele tá se ouvindo, tá ouvindo a banda. Mas, cara, quando você apresenta o estéreo, panorama e tal, e começa a virada da bateria, ele sente no fone essa virada, né, e tal. Então a experiência é muito melhor. Então eu fui devagarzinho tentando mostrar isso para eles. E hoje já tem uma galera que abraça, já tem outros que não querem mono mais de jeito nenhum. Mas é isso. Eu estava falando sobre a caixa. A gente utilizava basicamente, se não me engano agora, era o seguinte. Eram só 2 amplificadores, tá? Na época eu acho que pegava esse amplificador, colocava um lado dele por sub de 15, o outro lado para as altas aqui. E esse menorzinho utilizava para os drive, isso, lembrei. Então olha como é que era essa ligação, galera. Foi Deus que manteve isso aqui funcionando por muito tempo. A impedância tudo ligado errado e tal, a gente começou a se atentar e corrigir. Mas era um sistema mono que no lado desse amplificador era utilizado os 2 graves de 15 e do outro lado era utilizado 4 médio de... Esses médios, não é, de 10 polegadas no outro canal, era usado em paralelo. E aí pensa aí, praticamente 2 ohms, esse amplificador trabalhava bem no limite, viu?
porque se não me engano o mínimo é 4 ohms. Mas enfim, ele está vivo aqui. E esse daqui era só para os drive, se não me engano. Era só para os drive. Ou não lembro se aqui era uma parte, era 2 falantes de médio e outro drive. Eu sei que era um trem meio esquisito. Mas aí a gente então resolveu colocar o sistema em estéreo. O que a gente fez? Aí teve que adquirir mais um amplificador, ainda com o sub de 15 que tinha. Então o que a gente fez? Para não ter que comprar mais amplificadores, a gente resolveu utilizar as caixas altas em 2 vias. Como é que a gente fez isso? Por exemplo, vou pegar aqui para ver. As caixas altas nossa aqui é o seguinte: dentro dela tem um divisor de frequência, tá? Uma placa que é um divisor de frequência. E aí o que acontece? Manda só um cabo para cá, para a plaquinha. A plaquinha vai dividir, fazer os cortes. Se não me engano, o cruzamento delas está entre 1500 Hz, tá? De 1500 para cima o drive assume, de 1500 para baixo o falante assume, tá? Aí esse falante também ele tá cortado de 100 Hz para cima. Então de 100 a 1500 é o falante e de 1500 até o restante aí, às vezes chegando no máximo a 16K, é o drive que assume. Esse drive é o drive da QVS, 60 watts. A gente já pensou em mudar eles, mas como tudo que está pensando na próxima estrutura, inclusive, lá estima-se que vai ser 4 a 6 vezes maior a nave, né, do que aqui. Então, ou seja, vamos precisar de som. Um detalhe importante lá é que o pé direito lá vai ser bem alto, que se vocês pararem para analisar, o pé direito aqui nosso é um pouquinho baixo. Olha só a distância aqui, deixa eu ver se dá para ter uma ideia. Não sei se vai dar para ter uma ideia, mas por exemplo, aqui tá, pronto. Falta um pouquinho para eu conseguir tocar na caixa. Eu tenho 1,72 m. Então, tá baixo. Então a gente tinha muito problema com microfonia. Aí a gente começou a corrigir algumas coisas e tal, etc. E aí as coisas estão chegando devagarzinho. Então, qualquer passo que a gente der hoje é pensando já lá na frente, tá? Então a gente já pensa, esse investimento aqui já vai servir lá no próximo tempo, tal, top. Então a gente pensa dessa forma. Então por enquanto é esse que está funcionando, funciona bem, tá? O espaço aqui funciona bacana. Então a gente não tem intenção de investir nisso agora. Então agora a gente só vai dar uma repaginada aqui, organizar os cabos, de fato, né? Tem que organizar, deixar tudo prontinho, usar a mesa analógica. E essa mesa a gente tentou vender ela, você acredita? A gente, quando comprou a digital, passou 3 meses, vamos vender essa, tá parada e tal. Aí eu pensando, eu falei, cara, às vezes não compensa, o valor que você vai vender não compensa, tá? Não compensa. Então, ficou aí. Aí falou, não, de repente para alguma festividade a gente leva ela e tal. Mas ela acabou que ela que vai nos socorrer agora, viu, galera? Ela que vai nos socorrer. Uma mesinha da Behringer. Ah, tá. Você que sabe qual que mesa é aquela analógica que eu mostrei lá no começo do vídeo, comenta aí, viu? E fala aí, qual é a mesa que você usa hoje no seu estabelecimento? Ou na igreja que você serve? Comenta para nós aí, tá? Então fica ligado que a Som City Sonorização vai começar a trazer para vocês aqui muito conteúdo bacana. Depois eu vou tentar trazer algo sobre a bateria, teclado e etc. Como ligar estéreo, como ligar mono, como fazer uma ligação comum. É muito importante você que é técnico, ou você que é simplesmente um colaborador do áudio que está servindo, capacite-se de fato, sabe? Busque conhecimento, porque vai ajudar muito, não só na economia, tá? Mas principalmente para que vocês não façam investimentos, né, desnecessários. Galera, tem muita gente aí vendendo muita coisa, gato por lebre que fala, né? Então aqui tem muita, hoje tem uma rede grande aí uma variedade grande de equipamentos de áudio, tá? Com preços bacana, mas tem gente que só quer empurrar mesmo. Então, se você não souber o mínimo, pode ser que você vai ser enganado, tá, galera? Então, faça investimento com consciência, procure pessoas. Como que já mudou. Eu passei por cá, vocês perceberam? Não sei se vai dar para perceber não, mas eu tava falando aqui, tava sequinho. Vou voltar aqui. Aí, quando vai chegando aqui nessa parte de gesso, olha a caixa. É tenso, galera, mas vai ser daqui mesmo que eu vou ter que ficar um tempinho aqui até essa mesa voltar. E tomara, Dom, por favor, não demore em mandar de volta a nossa mesa não. Tá? Então, pelo menos dentro de uns 30 dias ou menos,
esse vai ser aqui a nossa visão. Então, bora que bora. O legal é isso. Trabalhe com o que você tem, tá? Trabalhe com o que você tem. Seja bom, busque fazer o melhor com aquilo que você tem. Essa mesinha é top, cara. Ela tem muito recurso bacana. Muito top. Mas é isso. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreve aí no nosso canal, deixa um like, manda para outros amigos que talvez tenham dificuldade com a área de áudio da sua igreja, ou do seu estabelecimento comercial, ou da sua casa de show. Galera, compartilha essa informação, porque aqui nós vamos mostrar a realidade, tá? Então, até a próxima!